Imagina um lugar que, de tão pequeno, caberia inteiro em alguns estados do mundo moderno. Agora imagina esse mesmo lugar dominando os mares, os mercados e as máquinas. A Inglaterra do século XVIII não apenas iniciou uma revolução, ela transformou a própria lógica do tempo. O vapor começou a soprar pelas chaminés, e com ele nasceu uma nova era. E essa era teve um epicentro. Uma ilha que se tornou, em poucas décadas, a oficina do mundo. Mas nada disso aconteceu por acaso. Por trás das engrenagens que giravam nas fábricas, havia uma história feita de interesses, guerras, pilhagens e políticas muito bem calculadas. O chamado pioneirismo inglês foi construído com sangue, carvão e ouro. E talvez seja a hora de olhar para isso com outros olhos, sem a névoa dos livros didáticos. Tudo começa com uma máquina, mais especificamente com a máquina a vapor. Inventada e desenvolvida no Reino Unido, essa tecnologia foi como um fósforo aceso em meio a um barril de pólvora econômica. Ela deu o impulso que faltava para o boom industrial, marcando o início da primeira fase da Revolução. Mas por que a Inglaterra foi o berço disso tudo? Por que não a França, ou a Alemanha, ou qualquer outro país europeu? A resposta está em dois fatores que foram absolutamente determinantes. O primeiro vem do século XVII, quando a burguesia inglesa chegou ao poder político. Através das revoluções inglesas, essa classe passou a controlar o parlamento e empurrou o Estado em direção a medidas que favoreciam diretamente os seus interesses. Leis que garantiam a propriedade privada, estímulo ao comércio, incentivo à acumulação de capital e, acima de tudo, liberdade para empreender. O segundo fator é ainda mais incômodo. A Inglaterra passou séculos acumulando riquezas de todas as formas possíveis, algumas legais, outras nem tanto. Estamos falando de comércio marítimo, tráfico de escravos, cercamentos de terras e o corso. Sim, o corso, uma prática parecida com a pirataria, mas feita com selo oficial do Estado. Capitães ingleses tinham permissão para saquear navios de nações rivais, desde que uma parte do espólio voltasse para a coroa. Isso criou um oceano de riqueza que mais tarde seria canalizado para financiar as primeiras indústrias. E quando chegou o momento certo, esse capital encontrou o que mais precisava, mão de obra barata e disponível. Mas de onde veio essa força de trabalho? Ela veio do campo, de famílias camponesas expulsas de suas terras durante os cercamentos. Esse processo, promovido também pela burguesia, transformou antigos camponeses em miseráveis. Sem alternativas, eles migraram para cidades em crescimento, dando origem à nova classe operária. E aqui começa o lado mais sombrio da Revolução Industrial. A mesma burguesia que agora comandava o Estado e as indústrias passou a explorar esses trabalhadores com uma voracidade impiedosa. A jornada de trabalho ultrapassava as 14 horas diárias. O salário mal dava para comer. Não havia direitos. Não havia descanso. Havia apenas fumaça, ruído e a repetição exaustiva do mesmo gesto nas fábricas. Esse desequilíbrio entre capital e trabalho criou uma tensão social que se acumulava como uma bomba relógio. E ela começou a explodir. Movimentos de resistência surgiram. Um dos primeiros foi o ludismo. Trabalhadores, em um ato desesperado de revolta, invadiam as fábricas e destruíam as máquinas que eles viam como símbolos da opressão. Eram chamados de luditas ou quebradores de máquinas. Não porque odiavam a tecnologia, mas porque ela representava o fim da dignidade para muitos deles. Enquanto isso, outro movimento mais articulado ganhava força: o cartismo. Ao invés da destruição física, os cartistas tentavam conquistar direitos políticos por meio de cartas enviadas ao parlamento. Eles queriam sufrágio universal, jornadas menores, melhores condições de vida. Suas demandas não foram atendidas de imediato, mas abriram caminho para as reformas que viriam nas décadas seguintes. Com o tempo, a Revolução Industrial se espalhou. A primeira fase, em meados do século XVIII e vai até o início do século XIX, ficou concentrada principalmente na Inglaterra e na França. O combustível principal era o carvão e o motor da vez era o a vapor.
Mas a partir da segunda metade do século XIX começa a segunda fase da Revolução. E ela tem um alcance muito maior. Agora, as máquinas cruzam o Canal da Mancha, atravessam o Atlântico e desembarcam nos Estados Unidos e no Japão. O petróleo assume o lugar do carvão. Surgem os motores a combustão e, com eles, uma nova geopolítica. O poder não está mais só na produção. Ponto. Está no domínio das matérias-primas, das rotas comerciais, dos mercados consumidores. Esse movimento dá origem ao que chamamos de neocolonialismo, uma corrida por territórios na África, na Ásia, no Oriente Médio. O objetivo era simples: garantir recursos para manter a engrenagem. Nesse ponto, a Revolução Industrial já não é apenas uma transformação técnica, ela é um projeto de dominação global. As potências capitalistas impõem sua lógica a regiões inteiras do planeta, criando colônias, extraindo riquezas, controlando populações. A independência desses países só começaria a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, sob intensos conflitos e crises humanitárias. E mesmo depois da guerra, a revolução não parou. Entramos na terceira fase, no século XX. As tecnologias se sofisticam ainda mais. A eletricidade, o motor a combustão interna, os produtos em série, os eletrodomésticos, os carros, os computadores. Tudo isso nasce desse mesmo impulso que começou com o vapor em terras britânicas. Mas agora a lógica é outra. Não basta produzir, é preciso fazer consumir. A produção em massa precisa de consumo em massa, e o consumo exige desejo. Então surge a propaganda, a cultura do marketing, a publicidade que vende mais do que objetos, vende estilos de vida. A industrialização deixa de ser apenas um processo econômico e se torna uma matriz existencial. Ela molda como comemos, como nos vestimos, como nos relacionamos, como vemos o mundo. Claro que há ganhos inegáveis. A produtividade dispara. Produtos antes inacessíveis se tornam cotidianos, a medicina avança, o conforto cresce, mas tudo tem um custo. O crescimento da cidade se dá de forma caótica. A poluição atmosférica e hídrica atinge níveis alarmantes. A exploração de recursos naturais ultrapassa os limites do planeta. E os efeitos disso já são visíveis. Derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, extinção em massa de espécies. A mesma revolução que nos trouxe até aqui agora coloca em risco o próprio futuro, e isso não é metáfora. Cientistas, ambientalistas, geógrafos e biólogos apontam para um colapso ambiental em escala global se nada mudar. E tudo isso começou com um país pequeno, uma máquina a vapor, e uma elite decidida a transformar o mundo, não para todos, mas para si. Nada do que vivemos até aqui permanece apenas no passado. O vapor que impulsionou as primeiras máquinas ainda ecoa no ar que respiramos, nas escolhas que fazemos, nos ritmos que aceleram nossa rotina sem que a gente perceba. Aquela velha Inglaterra, tal distante no tempo, habita o agora com mais força do que imaginamos. A Revolução Industrial não acabou. Ela apenas trocou de forma, de linguagem, de paisagem. Ela se esconde nos objetos que nos cercam, nos desejos que aprendemos a ter, nos silêncios que pairam sobre a desigualdade e o consumo. E talvez o mais inquietante disso tudo seja perceber que, ao entender o passado, a gente começa a escutar o presente com outros ouvidos. Se algo aqui dentro se moveu em você, então já valeu. Mas não deixe esse impulso morrer. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Faça parte desse espaço que não é só conteúdo, é memória viva, porque tem vídeos que informam, outros que provocam e alguns decidem permanecer.